Naquela manhã de céu carregado, gotas de chuva tamborilavam contra a janela do pequeno estúdio de Marina Duarte. As prateleiras abarrotadas de livros antigos e mapas espalhavam um aroma de papel envelhecido pelo ar úmido. Marina, ainda de pijama, ergueu o olhar ao ouvir um baque seco na porta. Olá a todos. Aproveitem esse momento de relaxamento enquanto assistem. Sobre a escrivaninha, repousava um envelope amarelado, sem remetente, lacrado apenas por um símbolo inconfundível, um círculo cortado por uma serpente entrelaçada. Seu coração acelerou. Algo ali não era comum. Ela aproximou-se, mãos trêmulas, e quebrou o lacre. Dentro, um único bilhete de papel reciclado, com caligrafia elegante e ligeiramente borrada pelas gotas que escorriam. Venha ao solar dos Monteiros em 24 horas. Há algo que mudará sua vida para sempre. Marina encostou o bilhete na testa, sentindo o frio do papel úmido. O solar dos Monteiros ficava à beira do rio, na antiga estrada de terra onde sua avó, décadas atrás, contara histórias de bailes escondidos e segredos de família. Histórias que sempre lhe pareceram lendas. Até aquele instante. Ela respirou fundo, lembrando-se da avó Esther descrevendo o casarão. Parecia um guardião do tempo, meu bem. Cada porta tinha algo a dizer. Marina sorriu com melancolia e passou a ponta dos dedos sobre o brasão entalhado, no topo do envelope. O mesmo brasão que ouvira mencionar nos diários antigos da avó. Sem hesitar, correu até a estante, retirou o mapa amarelado da região rural onde cresceu e traçou o caminho até o solar. Em seguida, abriu a velha mochila de couro guardada no armário e começou a juntar o essencial. Um fichário com anotações históricas, uma lanterna potente, uma muda de roupas e, claro, uma cópia digitalizada do único registro público sobre os Monteiros, um inventário de 1920 que mencionava obras de arte desaparecidas e pesquisas imensuráveis. O tempo parecia acelerar. Marina fechou a porta do estúdio e calçou as botas de trilha. Enquanto caminhava pela calçada molhada, notava a cidade despertar em meio ao encobrimento de nuvens. Ônibus deixavam passageiros na estação próxima e feirantes protegiam as barracas com lonas azuis. Ela segurou o bilhete contra o peito, absorvendo a urgência contida naquelas linhas. Às 16 horas, o asfalto deu lugar ao cascalho. O rio corria, ao lado, refletindo as nuvens carregadas. Quando avistou o portão de ferro corroído, soube que chegara. O emblema da serpente repetia-se no topo da grade, o mesmo do envelope. Um arrepio percorreu sua espinha, mas também um lampejo de excitação. Com cuidado! Marina empurrou o portão, que rangeu como se protestasse contra o peso dos anos. Conforme avançava pelo caminho de pedras irregulares, os arbustos altos confundiam as formas e a casa surgia em silhueta. Torres quebradas, janelas em cristal estilhaçado e era abraçando as paredes de pedra. O vento carregava uma mistura de terra molhada e madeira podre. Ela hesitou por um instante diante da porta principal, gravada com arabescos e manchas de fuligem antiga. Respirou fundo e empurrou. O salão de entrada inundou-se de um silêncio pesado. Uma almofada caída, tapeçarias esfarrapadas e, no chão, o pó desenhava rastros de passos há muito ausentes. De repente, do canto escuro, surgiu uma figura. Um homem alto, trajando um fraque negro e uma máscara de veludo cobrindo o rosto. Os olhos, no espaço vazio, pareciam avaliá-la. Antes que Marina pudesse reagir, ele falou com voz baixa e pausada. "Você veio?" Marina engoliu em seco, mas assentiu. "Sou Alexandre, guardião deste legado." Sem tirar a máscara, estendeu-lhe um objeto, um diário forrado em couro craquelado. As linhas em relevo formavam o mesmo símbolo da serpente. "Leia a primeira entrada." Marina abriu o caderno com cuidado reverente. As páginas, amarelas e frágeis, tremiam sob seus dedos. No topo da primeira linha, um carimbo datado de 3 de junho de 1923. E logo abaixo, a caligrafia de sua trisavó, Antônia Monteiro. "Se isto chegar às mãos erradas, o mundo mudará ou desaparecerá." Marina ergueu o olhar, coração acelerado, pronta para descobrir o que aquela mensagem ancestral lhe reservava. A chuva já havia aliviado quando Marina atravessou o limiar do solar dos Monteiros.
No interior, o ar estava frio e úmido, como se o casarão exalasse um suspiro guardado por décadas. As tábuas do piso rangiam sob cada passo cauteloso, e as velhas tapeçarias penduradas nas paredes mostravam desenhos de serpentes e círculos entrelaçados, o mesmo símbolo do convite misterioso. Ela acendeu a lanterna e iluminou um grande retrato em óleo, encardido pelo tempo. Uma mulher de olhar determinado, vestida com trajes dos anos 1920, segurando um aparelho de bronze. Seus lábios pareciam murmurar uma advertência. Marina respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Sem aviso, um estalo ecoou por um corredor lateral. Ela virou-se e seguiu o som até uma porta de carvalho entreaberta, com entalhes desgastados. Ao empurrá-la com cuidado, descobriu um hall secundário. Estantes repletas de frascos de vidro, documentos amarrados com fitas vermelhas e desenhos técnicos rabiscados à mão. Alguns desenhos apontavam esquemas de engrenagens e tubos. A descrição exata de um revelador de ecos. De repente, os passos de Marina correram para trás. Era o homem de fraque e máscara que surgira no salão de entrada. Seus movimentos eram silenciosos, quase etéreos. Ele se inclinou, retirou a máscara de veludo e revelou um rosto pálido, marcado por linhas finas que denunciavam a herança de Antônia Monteiro. Alexandre, voz baixa. Bem-vinda ao legado, Marina Duarte. Ela engoliu em seco, mas manteve a postura firme. Marina. Quem é você exatamente? Alexandre ergueu o queixo num gesto de resignação. Sou o guardião deste solar, aquele que jurou proteger os segredos de Antônia. Agora, você foi chamada para continuar essa missão. Ele estendeu a mão direita, revelando o diário de capa de couro. Os relevos em forma de serpente brilhavam sob a luz fraca da lanterna. Alexandre. Antes de prosseguir, preciso mostrar-lhe algo mais. Com um gesto suave, conduziu Marina por um corredor contíguo, onde o teto rebaixado escondia vigas entrelaçadas. Eles chegaram a uma antecâmara quase em penumbra, cujo piso de pedra exibia inscrições astrológicas em círculo. No centro, um tronco de antiga oliveira fora preservado, suas raízes entrelaçadas a fragmentos de metal corroído. Alexandre, apontando. Este é o primeiro sinal deixado por Antônia, o símbolo da serpente que morde o próprio rabo. Ouroboros, representando a memória que se renova a cada geração. Marina ajoelhou-se para examinar as inscrições. Sentiu sob os dedos uma série de pequenos relevos, números, letras arcaicas e traços de pigmento ocre. Marina, sussurrando. Isso é um mapa simbólico? Alexandre sorriu em silêncio, como quem confirma algo óbvio. Eles prosseguiram. Até a biblioteca principal, cujo teto abobadado se erguia a mais de 3 metros. Arquivos empilhados formavam uma ilustração caótica de décadas de pesquisa interrompida. Livros sobre genética, neurologia primitiva e folhetos de conferências científicas se misturavam a cartas pessoais. Marina sentiu a atmosfera ficar mais densa. Ali havia energia acumulada por tantos sonhos e temores antigos. Alexandre. Antônia acreditava que nossas lembranças estão codificadas no DNA. Queria acessar memórias ancestrais para curar traumas não resolvidos. Ele puxou uma gaveta e revelou um mecanismo prateado embutido no móvel. As engrenagens se moveram num clique suave, abrindo um compartimento oculto. Dentro, repousava o diário forrado em couro e, ao lado, um pequeno bastão de cristal com inscrições minúsculas, Alexandre, com reverência. Este cristal é a chave de sintonia. Sem ele, o revelador pode causar danos à mente de quem o utiliza. Marina aceitou o bastão, girando-o entre os dedos. Sentiu o frio do vidro e o peso da responsabilidade. A campainha distante soou, sinal de que o momento de decisão se aproximava. Alexandre. Está pronta para ler o que Antônia escreveu? Mas tome cuidado. Cada palavra carregada aqui é uma escolha de vida ou morte. Marina abriu o diário cuidadosamente. A página marcada pelo carimbo de 3 de junho de 1923 tremulou com um sopro de ar escondido nos cantos do aposento. Ela leu em voz alta, com a lanterna oscilando. Marina, lendo. Se isto cair em mãos erradas, destravarei memórias que jamais deveriam emergir. Um arrepio percorreu sua espinha.
O solar, imenso e silencioso, pareceu escutar. As velhas engrenagens de ferro rangiam, como se anunciassem que a verdadeira descoberta estava apenas começando. Marina retornou ao salão principal, levando o diário de couro junto ao corpo como se fosse um frágil tesouro. As velas acesas num castiçal antigo lançavam sombras dançantes pelas paredes forradas de tapeçarias puídas. Ela encontrou uma poltrona estofada em veludo verde, apesar do mofo, convidativa, e acomodou-se, abrindo pela capa ressequida. As páginas amareladas rangiam sob os dedos. A caligrafia de Antônia Monteiro saltava em tinta marrom, traçando linhas cheias de medo e fascínio. Marina limpou o olhar de uma gota de poeira e começou a ler em voz baixa. 3 de junho de 1923. Hoje dei o primeiro passo além da loucura. Concluí o protótipo de um dispositivo capaz de decifrar memórias adormecidas no âmago da carne, aquilo que chamo de revelador de ecos. Ao aplicar estímulos elétricos no pulso, espero capturar fragmentos de lembranças ancestrais seladas em nosso DNA. O teste inicial me deixou exausta. Vi imagens de minha mãe, ainda menina, colhendo flores silvestres. Senti a dor dos meus antepassados em guerras que sequer vivi. Se esse poder cair em mãos erradas, não apenas segredos familiares, mas traumas coletivos poderão emergir, destruindo a sanidade de quem ousar usar o aparelho. Marina levantou o olhar, sentindo o peso daquela confissão centenária. Um calafrio percorreu-lhe a espinha ao imaginar quem poderia ter despertado memórias proibidas. Voltou à leitura, 10 de julho de 1923. Modifiquei o circuito para filtrar apenas memórias afetivas, riso de criança, conforto materno, paixões primeiras. Chamo isso de código de misericórdia. Se for bem sucesso, poderei curar almas marcadas por tragédias antigas. Mas meus conselheiros temem que esse código falhe. Pediram-me que destruísse tudo e enterrasse o revelador. Essa noite, escondi o protótipo no sótão sob o painel de bronze. Se eu desaparecer, o mundo não saberá jamais o que perdi. As mãos de Marina tremiam. Ela fechou os olhos para absorver o peso da escolha de Antônia, sacrificar a descoberta para proteger a mente alheia. Reabriu o diário na página seguinte. De setembro de 1923. As divisões na família Monteiro cresceram. Meu próprio irmão ameaçou destruir o laboratório se eu não abandonasse essa loucura. Está prestes a nascer uma guerra de segredos. Se você, leitor anônimo, encontrou estas palavras, saiba que confio em seu coração. A serpente que circunda o círculo não é símbolo de morte, mas de renascimento perpétuo. Use o revelador com compaixão. Nesse instante, Marina percebeu um sussurro atrás de si, como um vento súbito passando pelas cortinas. Pensou. Ser apenas o estalo de uma porta, mas a folha de jornal esquecida na escrivaninha se ergueu, como empurrada por um suspiro antigo. Levada pela curiosidade, ela virou outra página e encontrou um esboço delicado. Uma maquete do revelador, com anotações em margens, instruções para sincronizar o pulso feminino e advertências em vermelho. Não aplicar em menores de 18 anos, risco de desencadear pesadelos genéticos. Marina ergueu o olhar, sentindo-se observada. Era como se Antônia, do outro lado do tempo, a guiasse por aqueles espaços escuros. Ela guardou o diário no colo e respirou fundo. Marina, pensando em voz alta. Memória genética, código de misericórdia. Como usar isso sem ficar louca? De repente, um eco subterrâneo percorreu o piso de pedra. Marina ergueu-se e caminhou até a boca da escada que conduzia à cripta. Ali, seu próximo passo era claro. Mas antes, quis transcrever mentalmente as instruções de Antônia, para não perder nenhum detalhe. Com o diário em mãos, ela iluminou cada ilustração técnica. O revelador era um compêndio de engenhocas mecânicas interligadas a baterias primórdias e condensadores de cristal, cada componente e fora pensado para sintonizar frequências de memórias profundas. Por fim, Marina fechou o diário e o envolveu num pano limpo. Sabia que carregava, entre aquelas páginas, a chave para um poder capaz de curar ou destruir. Um passo em falso, advertia Antônia, e tudo poderia ruir. Com a lanterna como única companheira, ela dirigiu-se à escadaria secreta preparada para
a descida que a levaria ao coração do misterioso revelador de ecos. O crepitar suave das velas ficou para trás, enquanto Marina se lançava à escuridão, determinada a enfrentar o legado da sua trisavó e a própria natureza da memória. Humana. Marina desceu do salão principal com o diário embrulhado junto ao corpo, a lanterna em punho iluminando cada degrau de madeira rangente. O corredor superior conduzira-a até uma porta sem maçaneta, apenas um painel de bronze cravejado de símbolos astrológicos, protegido por uma fina camada de poeira. Ela limpou o símbolo central com a ponta da manga e, ao tocar o metal frio, percebeu um leve clique. Como se obedecesse a um comando secreto, o painel deslizou para o lado, revelando uma escotilha no assoalho. A lâmpada trêmula projetava sombras dançantes nas paredes, enquanto Marina impelia o tampo de madeira para abrir o compartimento. Dentro, uma escada de pedra descia em espiral, envolta por raízes secas de era que subiam pelas paredes de pedra. Antiga, o ar taciturno cheirava a terra molhada e metal oxidado. Cada passo ecoava numa câmara silenciosa, fazendo com que Marina apertasse o diário contra o peito. Ao alcançar o fundo da escadaria, ela desembocou numa cripta pouco mais que um salão subterrâneo. Lanternas que ainda suspiravam pálidas, chamas pendiam do teto baixo, expondo um piso de mosaico parcialmente destruído. Desenhos geométricos que lembravam o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda. No centro da cripta, sobre um pedestal de granito, repousava o revelador de ecos. Um aparato de latão e cristal, tubos de vidro entrelaçados por fios de cobre e pequenas engrenagens, como se uma colmeia mecânica tivesse sido esculpida por um antigo relojoeiro. O cristal principal, de tonalidade âmbar, emitia um brilho fraco, como um coração que batia em câmera lenta. Marina aproximou-se em reverência, sentindo no ar uma vibração quase musical, um zumbido abafado que parecia pulsar junto ao aparelho. Com cuidado, passou a ponta dos dedos pelas superfícies entalhadas, lendo as inscrições gravadas à mão. Sintonize o pulso. Código de misericórdia ativado. Ela lembrou-se das anotações no diário. Não usar sem filtro. Este é o mecanismo que Antônia escondeu, pensou, enquanto retirava do bolso o bastão de cristal que Alexandre lhe havia confiado. Pendurou o aparelho pelo pulso, encaixando os eletrodos metálicos nos encaixes pretos, cada um marcado, com um símbolo distinto. Os tubos começaram a chiar suavemente, como se o revelador despertasse após décadas de sono. Peças giraram, engrenagens rodaram e uma luz âmbar se intensificou. Marina sentiu um formigamento no pulso, mas conteve o impulso de retirar o bastão. Calma, murmurou a si mesma. Ela consultou o diário, relembrando o protocolo. Concentrar-se em uma memória clara antes de iniciar. Fechou os olhos e visualizou a avó Esther no jardim de infância, cantando para ela no colo. O revelador vibrou e um suave tom etéreo encheu a cripta. Por um instante, Marina teve a sensação de que via o salão de festas de 1905, crianças correndo ao redor de mesas cobertas de flores. Mas o instante passou e Marina, ofegante, abriu os olhos para a mesma cripta silenciosa. Decidiu interromper o teste. Retirou o bastão, os tubos se esvaziaram, a luz amortecida voltou ao tom fraco. Ela guardou o bastão de cristal no bolso e suspirou aliviada. Ainda restavam muitos detalhes a entender antes de usar o revelador de forma segura. Quando se preparava para subir a escada de volta, percebeu gravado na borda do pedestal um pequeno compartimento secreto. Ao girar um botão escondido, encontrou um bilhete minúsculo com a caligrafia de Antônia. O poder sem compaixão é veneno. Proteja o revelador. AM. Marina passou a fita no pulso, sentindo o peso do legado. Subiu lentamente, o brilho âmbar apagando-se atrás dela quando o painel de bronze retornou à posição original, ocultando a entrada. No corredor silencioso do sótão, ela respirou fundo e sussurrou. Encontrei o revelador. Agora, preciso aprender a usá-lo sem destruir tudo. Marina retornou à cripta sob a vigília das lâmpadas tremeluzentes. O revelador de ecos jazia sobre o pedestal, agora completamente ativado pelo bastão de cristal. Ela firmou os eletrodos no pulso, lembrando-se da advertência de Antônia.
Concentre-se em memórias afetivas. Fechando os olhos, evoca o perfume morno do chá que sua avó Esther preparava aos domingos, o riso suave de sua infância e o toque macio de um cobertor. O aparelho vibrou, emitindo um zumbido grave que fez o coração de Marina pulsar em sintonia. De repente, sentiu como se seu próprio corpo se tornasse etéreo. Vislumbres de um salão centenário surgiram à sua volta, crianças correndo sob lustres dourados, risos e ecos de passos. Num lampejo, viu Antônia Monteiro ao piano, seus dedos deslizando pelas teclas, enquanto um homem mascarado, o primeiro guardião, observava em sombra. A imagem se desfez em estilhaços de luz. Marina abriu os olhos, ofegante, e percebeu que segurava um pequeno retrato em sépia nunca antes visto. A cantora Antônia sorria, vestida num vestido de baile, com o símbolo Ouroboros gravado em seu colar. Ela sussurrou. Marina, emocionada. Antônia... Você estava aqui. O revelador ainda pulsava levemente. Sabendo dos riscos, Marina desconectou-se com cuidado. As engrenagens cessaram o zumbido e a luz âmbar recuou. No silêncio, ficou a certeza. O dispositivo funcionava. E o poder de desvendar memórias ancestrais estava ao seu alcance. Subindo a escada secreta, Marina encontrou Alexandre aguardando-a no salão principal, a máscara pousada sobre a mesa. Nos olhos dele, lia-se urgência. Alexandre. Você fez contato. As elites científicas já começaram a rastrear o solar. Marina ergueu uma sobrancelha. Marina. Quem são essas pessoas? Ele respirou fundo e explicou. Alexandre. Após a morte de Antônia, a família dividiu-se. Meu avô liderou o clã Santuário, que guardou o revelador para fins benévolos. Mas outro ramo, o Conclave, temeu o poder dessas memórias e procurou destruí-lo. Agora, cientistas e magnatas descobriram rumores e pretendem usar o revelador para reescrever memórias públicas, manipular a história em massa. Enquanto falava, Marina relembrou documentos espalhados na biblioteca, menções a doações milionárias a universidades e acordos sigilosos. Ela compreendeu a dimensão do perigo. Não apenas seu legado familiar, mas a verdade coletiva estaria em risco. Marina. Temos que agir rápido. Se o conclave invadir o solar... Num instante, ouviu-se um estalo metálico na porta de entrada. Passos calculados ecoaram pelo corredor. Alexandre tirou a máscara e segurou o braço de Marina. Alexandre. Em voz baixa. Eles já estão aqui? Marina sentiu o frio percorrer a espinha. A casa, que parecia dormir por quase um século, então estremeceu sob o peso de olhares hostis, prestes a romper o silêncio ancestral. No momento em que aguardavam o confronto, Marina recebeu uma mensagem, anônima no celular. Um link para um vídeo. Com mãos trêmulas, clicou. E viu sua mãe jovem em 1975, participando de um batizado em capela antiga. Ao fundo, entre as colunas de pedra, surgia Antônia, viva e irradiando uma aura misteriosa. O diálogo sussurrado indicava que Antônia fingira sua morte para fugir do conclave e proteger o revelador. Marina percebeu com estupefação que era a última descendente viva capaz de decifrar o aparelho. O peso do legado recaiu sobre ela. Alexandre. Exclamou Alexandre. Isso confirma. Sua mãe era cúmplice de Antônia. Você é a herdeira legítima. Ela tocou o colar de ouro que usava desde criança, o mesmo símbolo do envelope, e notou, sob a luz bruxuleante, que ele encaixava perfeitamente num receptáculo na lateral do revelador. Marina. Este colar foi feito por Antônia para sincronizar o Código de Misericórdia. Juntos, encaixaram o colar e, com um clique metálico, o aparelho iluminou-se num tom dourado puro, mais estável. Marina sentiu o poder pulsar de modo diferente. Mais sereno, mais controlado. Alexandre, com voz embargada. Você é o elo perdido. Marina, a única capaz de ativar o revelador sem riscos. As engrenagens giraram suavemente e Marina, pela primeira vez, sentiu-se dona daquele poder ancestral. Mas sabia, a reviravolta estava apenas começando. De volta à cripta, Marina ajustou as últimas peças no revelador.
No display improvisado, um cronômetro digital marcava 00:30, sinais de instabilidade revelados pelos sensores de Alexandre. Ela respirou fundo, recordando os avisos de Antônia. Sem o código de misericórdia ativo, memórias traumáticas poderiam emergir sem filtro, espalhando horror. Mas, se funcionasse, poderia curar mágoas milenares da própria humanidade. O zumbido aumentou conforme o cronômetro chegava a 00:10. Marina fechou os olhos e sussurrou. Marina, por todos que sofreram em silêncio, eu escolho a compaixão. Com firmeza, pressionou o botão central marcado Mercê. Uma onda de luz dourada irrompeu pelo aparelho, percorrendo tubos e engrenagens em cascata. O zumbido virou melodia, como um cântico ancestral, varrendo traços de dor e substituindo-os por lembranças de afeto. Risos de crianças, cantigas, de ninar, momentos de ternura esquecidos. No instante em que o revelador silenciou, toda a cripta ficou imersa em um silêncio pleno, quase reverente. Marina, com lágrimas nos olhos, percebeu que havia selado seu legado. Não destruir o aparelho, mas modulá-lo para proteger memórias valiosas, preservando o mistério intacto. Alexandre se aproximou, emocionado. Alexandre, você honrou Antônia e salvou o mundo de suas próprias sombras. Marina sorriu, abraçando o colar pulsante contra o peito. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens, iluminando o solar e o rio que corria ao lado. Um novo dia nascia, livre das sombras do passado, mas com seu legado eternamente guardado. Se você gostou dessa história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve!